Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje, como prometido, eu vou te ensinar a fazer esse ponto que fez muito sucesso lá no Instagram. Então, para você que estava esperando a videoaula desse ponto, olha só, já saiu a videoaula. Então, só lembrando aqui que esse nosso ponto aqui, ele tem alguns segredinhos apenas na carreira inicial. E aí, depois, você vai trabalhar os seus pontos, as suas duas carreiras. Nosso ponto ele é composto por essas duas carreiras que nós vamos alternando até chegar ao tamanho desejado. Aqui nós vamos tecer uma pequena amostra de ponto. Então, ela tem que ser múltiplas ali de 3, porque aqui a gente tem a nossa base inicial. A cada 2 pontos no terceiro a gente trabalha, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma, múltiplos de 3, mais ali 2 correntes para virar. Ou, o que você pode fazer? Você vai trabalhar, por exemplo, eu quero fazer uma capa de almofada. Então, você vai tirar as suas medidas ali da almofada que você tem, fazer a quantidade de correntes em centímetros para depois começar a trabalhar. Caso sobre ali fio, caso sobre correntes ali na sua peça, é só você desmanchar de trás para frente. É muito mais fácil do que você fazer ali a contagem de múltiplos. Caso você prefira fazer a contagem de múltiplos, também fica a seu critério. Então, a gente vai utilizar para essa amostra aqui um fio número 4, de espessura número 4, mas para tirar essa amostra, você pode usar qualquer fio que você tenha aí. E vou utilizar também para esse fio número 4, uma agulha para crochê número 3,5. É uma peça muito fácil, muito prática e usando a agulha 3,5 se torna uma peça bem maleável. Então, vamos para a aula? Para tecermos esse ponto, a gente vai precisar aqui de um cordão de amostras, então, você vai definir aqui o tamanho que você vai fazer a sua peça e qual peça você vai fazer, para fazer ali a quantidade de correntes. Então, nós vamos trabalhar ali uma quantidade de correntes, você define a quantidade que você quer para a sua peça e a gente começa a trabalhar os nossos pontos. Então, feito ali as nossas correntes, eu vou voltar na quinta corrente, a que está na agulha não conta, 1, 2, 3, 4, a quinta corrente, e faço um ponto alto. Laço meu fio, pulo 2 correntes de base, vou lá na terceira e trabalho um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, ficando assim. Vocês vão observar que esse aqui a gente fica como um Vzinho com uma corrente dentro dele, e o seguinte, outro Vzinho com 2 correntes. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho ponto alto. 2 correntes, ponto alto no mesmo lugar, formando outro Vzinho. Olha só como vai ficando. Então, a gente vai trabalhando os nossos Vzinhos até chegar ao final da carreira, sempre colocando 2 correntes aqui entre esses 2 pontos altos e sempre pulando 2 pontos. Para tecer esse ponto, você pode usar ele para fazer vestuário, para fazer mantas, peseiras, capas de almofada, uma infinidade de peças você pode usar para fazer aqui esse tipo de trabalho. Fica uma peça muito bacana e você vai gostar muito de tecer ele. Então, a gente vai trabalhando os nossos pontos, sempre fazendo os nossos bloquinhos de Vzinho com 2 correntes entre eles, tá? Vai ficando dessa forma aqui. Quando você chegar ao final, você vai trabalhar um ponto alto, uma corrente, e não 2, como a gente fez em toda a nossa extensão do trabalho, e outro ponto alto.
Olha só como ele fica, tá vendo? Então, em todos os vizinhos a gente trabalha com 2 correntes e apenas no último e aqui no primeiro é uma corrente só, ok? Essa é a base da nossa peça. Se você for fazer ali uma peça maior e sobrar correntes, desmancha elas de trás para frente e aí você tem ali a sua peça. Digamos que você vai fazer um trilho de mesa de 40 centímetros de largura. Você faz 45 centímetros de correntes e aí você volta e o que sobrar você desmancha. Então, é uma maneira que você tem ali de não precisar contar múltiplos, mas caso você queira contar, ele é múltiplo aqui de 3 mais 1, tá bom? Então, agora nós vamos passar para a nossa segunda carreira. Uma corrente, viro a minha peça, faço um ponto baixo já em cima desse último ponto alto que eu fiz aqui, que é esse primeiro que eu tenho virando a minha carreira. Fiz um ponto baixo, subo 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e agora vou trabalhar nesse espacinho aqui que eu tenho desse ponto baixo que eu acabei de fazer. Então, coloco a minha agulha ali novamente, laço o meu fio, coloco a agulha lá, trago ele e tiro apenas 2 laçadas. Laço o meu fio novamente, coloco no mesmo espaço, trago ele e tiro mais 2 laçadas, ficando assim 3 pontos altos incompletos. Laço, passo tudo e vou lá para o meu próximo espaço onde eu tenho o Vzinho. Então, dentro desse V, eu trabalho um ponto baixo. E aí, repito novamente, 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio, venho aqui nesse ponto baixo que eu acabei de fazer e faço um ponto alto incompleto, laço o meu fio e faço outro ponto alto incompleto. Laço, passo tudo e vou lá para o meu próximo Vzinho. Ponto baixo, dentro do meu próximo V, olha só como já vai ficando bem bacana. E aí, trabalho 3 correntes. Laço o meu fio, venho aqui dentro desse ponto baixo que eu acabei de fazer, faço um ponto alto incompleto. Laço o meu fio, mais um ponto alto incompleto. Laço, passo tudo e trabalho ponto baixo no meu próximo Vzinho. Olha só como vai ficando bem bacana. Então, aqui, como você já aprendeu como se faz essa peça, essa parte desse ponto, eu vou, sem aqui dar uma acelerada, fazer um pouquinho mais rápido para a gente chegar lá no final. Então, esse é um ponto que aqui estou usando um fio número 4, você pode usar aí a numeração de sua preferência, ele só vai variar ali o tamanho que ele vai ficar. Então, é aconselhável que você use uma espessura número 4 para baixo, justamente porque vai ficar mais delicado. Caso você faça com uma espessura 6 ou maior, pode ser que ele não fique tão delicado quanto feito aqui assim no número 4. Cheguei aqui nesse meu último bloquinho, então, a gente vai trabalhar o nosso último motivo aqui. Trabalho os meus 2 pontos altos incompletos, contando aqui com a corrente, com as 3 correntes, a gente já tem 3 pontos altos incompletos. Laço, passo tudo e vou aqui dentro desse último Vzinho, fechar com ponto baixo. A partir de agora, a gente trabalha repetições dessas 2 carreiras. Então, a gente vai trabalhar repetições dessas 2 carreiras e vamos fazendo aqui 1, 2, 3, 4 correntes e viro a minha peça. Faço um ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto alto. Então, a gente faz as 4 correntes e o ponto alto aqui nesse mesmo lugar. Porque são 3 correntes para subir, uma de espaço e um ponto alto, formando o Vzinho igual esse Vzinho aqui de baixo. Laço o meu fio e agora vou aqui para o meio desse meu ponto baixo. Então, pulo todos esses pontos aqui e trabalho aqui em cima desse ponto baixo, um ponto alto
duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim o nosso Vzinho. Laço meu fio, vou para o meu próximo ponto baixo e faço outro Vzinho, trabalhando um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Laço meu fio, vou para o próximo ponto baixo e assim eu vou trabalhando por toda a minha carreira. Quando você vai fazendo esse ponto, nas primeiras carreiras ele não fica tão visível, mas nas carreiras seguintes ele fica bem visível e você consegue ver o efeito bacana desse ponto. Aqui eu estou tecendo, fazendo aqui o meu bloquinho de vez e já estou chegando aqui no final. Então, quando eu chegar aqui no final, eu vou repetir o Vzinho que eu fiz lá no início. Então, eu vou lá em cima do ponto baixo, que está aqui embaixo, do primeiro ponto baixo que eu fiz, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, relembrando, no primeiro e no último Vzinho, a gente tem aqui uma corrente de separação apenas. E nos demais, a gente tem duas correntes. Agora, nós vamos repetir a carreira anterior. Uma corrente, viro a minha peça. Ponto baixo em cima do primeiro ponto, subo 3 correntes, laço meu fio e nesse espaço que eu tenho aqui, que eu acabei de fazer o ponto baixo, eu repito aquele ponto alto incompleto, laço o fio, repito novamente outro ponto alto incompleto, ficando 2, 3 com essas 3 correntes que a gente subiu, laço, passo tudo, ponto baixo lá dentro do meu próximo Vzinho, ponto baixo. Olha só que lindo que já vai ficando o nosso ponto. Então, a partir da segunda carreira, você já consegue ver como ele fica. Então, a gente tem ali mais 3 correntes, laço o fio, vou ali no meu ponto baixo que eu fiz, faço 2 pontos altos incompletos, laço, passo tudo, fecho com ponto baixo no próximo Vzinho, olha só como vai ficando, que lindo que ele fica esse ponto. 3 correntes, faço mais 2 pontos altos incompletos aqui nesse ponto baixo que eu acabei de fazer. Fecho tudo, ponto baixo no próximo ponto, e a gente vai tendo aqui esse formato bem bacana da nossa peça. Trabalho as 3 correntes, faço os meus 2 pontos altos incompletos, laço, fecho tudo, ponto baixo no próximo ponto, e assim eu sigo até chegar ao final da carreira. Aqui eu vou dar uma acelerada, se você quiser pode pausar o vídeo nesse momento para completar a sua carreira, e aí você retoma assim que terminar a sua carreira. Esse ponto ele é composto de 2 carreiras, muito fácil, muito prático de ser feito e pode ser usado em diversos tipos de peça. É uma videoaula bem prática essa e rápida também para te mostrar aqui como que fica bonito esse ponto. Chegando aqui no final, fiz o último motivo, olha só que lindo que vai ficando essa nossa peça. Vai ficando como se fosse margaridas aqui durante o nosso trabalho. E aí, fechamos com ponto baixo lá no último Vzinho, e aí iniciamos igualzinho a carreira de baixo. 3 correntes para subir e mais uma para virar, então, total de 4 correntes. Viro a minha peça, ponto alto já em cima desse primeiro ponto aqui, olha só. Laço o fio, ponto alto aqui nesse meu ponto baixo, 2 correntes e trabalho o meu V. Laço o meu fio, vou lá em cima do meu próximo ponto baixo e trabalho outro Vzinho.
Eu estou fazendo o que eu fiz na outra carreira de vizinhos, exatamente a mesma coisa. Então, lembrando que essa carreira aqui vai ficar no nosso lado avesso, e essa carreira onde a gente faz aqui, esses bloquinhos ficam para o nosso lado direito. Então, esse é o lado direito da minha peça. Conforme você for trabalhando na sua peça, olha que efeito bacana que você terá na sua peça. Olha que lindo que ele fica. E você pode usar ele para fazer diversas peças. Aqui eu vou fazer um jogo americano com essa peça. E aí nós vamos trabalhar ela. Olha só que legal que fica. Fica muito bacana essa peça. E aí, numa próxima videoaula, eu vou trabalhar um jogo americano com essa peça e vou trazer a videoaula também para vocês. Aproveite a sua criatividade para fazer muitas peças com esse ponto maravilhoso. Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, um super beijo e até a próxima!